Olá, hoje vamos mergulhar de cabeça num dos pilares da física quântica, o efeito Compton. Pois é, uma descoberta que nos obrigou a enxergar a luz de um jeito totalmente novo, não só como uma onda, mas como algo bem mais estranho e, claro, muito mais fascinante. Ok, vamos começar com uma pergunta que parece simples. O que acontece quando um feixe de luz, tipo raio-x, bate em alguma coisa e ricocheteia, ou, no jargão dos físicos, é espalhado? A resposta que a física clássica nos dava parecia fazer todo o sentido, só que estava completamente errada. E aqui é que o mistério começa. A teoria clássica, aquela física de ondas que explicava tanta coisa, dizia com todas as letras: a luz espalhada tem que ter o mesmo comprimento de onda da luz original. Mas o que os experimentos mostravam era outra coisa. Os raios-x saíam da colisão com um comprimento de onda diferente, maior. Era um quebra-cabeças que simplesmente não encaixava em nada que se conhecia. Para tentar entender esse enigma, a gente precisa voltar no tempo para o laboratório de Arthur Holly Compton, lá no comecinho da década de 1920. Ele bolou um experimento super engenhoso para investigar isso de perto. A ideia era bem direta. Primeiro, o Compton pegava um feixe de raio-x bem puro com um único comprimento de onda. Depois, ele disparava esse feixe contra um alvo bem simples, de grafite. E, por fim, um detector que podia se mover media o que acontecia com os raios-x que eram espalhados em diferentes direções. Simples, né? Mas o resultado? O resultado foi uma verdadeira bomba. E aí veio o choque. Quando ele mediu os raios-x espalhados, ele não viu só um comprimento de onda. Ele viu dois. Um era original, como todo mundo esperava, mas tinha um segundo pico com um comprimento de onda um pouco maior. E o mais estranho, essa mudança dependia do ângulo para onde ele apontava o detetor. A física clássica não tinha a menor chance de explicar isso. Então por quê? Por que a ideia de que a luz era só uma onda falhou de forma tão espetacular? Vamos dar uma olhada no motivo pelo qual a teoria da época simplesmente não dava conta do recado. A teoria das ondas imaginava a luz como uma onda eletromagnética contínua, sabe? Ela chegaria no alvo de grafite, faria os elétrons ali vibrarem, e esses elétrons, como se fossem microantenas, iriam emitir de volta uma ondinha com a mesmíssima frequência. Mas como a gente viu, o que o Compton observava era outra história, o novo comprimento de onda, que variava com um ângulo. As duas coisas simplesmente não batiam. E o mais interessante é que o próprio Compton não pulou direto para a conclusão mais radical. Ele era um cientista cuidadoso. Primeiro, ele tentou de tudo com as ferramentas que já tinha. Ele pensou num modelo de elétron grande, imaginou um novo tipo de fluorescência, mas nada. Nenhuma dessas ideias mais, digamos, conservadoras conseguia explicar os dados perfeitamente. A natureza estava forçando ele a pensar fora da caixa. E esse pensamento fora da caixa foi um divisor de águas, não só para ele, mas para a física inteira. Ele decidiu dar um passo muito corajoso, levar a sério a ideia de que a luz não era uma onda, mas um fluxo de partículas. Essa foi a pergunta que mudou tudo. E se a interação não fosse uma onda contínua banhando um elétron, mas sim uma colisão direta, 1 a 1, entre uma partícula de luz e uma partícula de matéria? E essa partícula de luz é o que a gente hoje conhece como fóton, um pacote, um quantum de energia. A sacada genial aqui é que um fóton não tem só energia, ele também tem momento. Ele consegue empurrar as coisas, ele colide. De repente, a interação da luz com a matéria virou uma partida de sinuca cósmica. E essa analogia do bilhar é perfeita. Imaginem a cena. Um fóton de raio-x, a nossa bola branca, vem com uma baita energia. Ele bate num elétron que está ali mais ou menos parado. Na colisão, o fóton passa parte da sua energia e do seu empurrão para o elétron, que sai voando. O fóton, por sua vez, ricocheteia, mas agora ele está mais fraco, com menos energia. E no mundo quântico, menos energia para um fóton significa um comprimento de onda maior. Bingo! A explicação encaixava como uma luva. A beleza dessa teoria é que não era só uma analogia legal. O Compton conseguiu traduzir tudo isso para a linguagem da matemática, aplicando as leis de conservação de energia e de momento para essa colisão entre partículas. E aqui está ela, a equação de espalhamento de Compton. Essa fórmula é prova cabal. O que ela faz é lindo. Ela relaciona a mudança no comprimento de onda com o ângulo de espalhamento, θ, usando só constantes fundamentais da natureza. O ponto crucial aqui é que a equação fazia previsões exatas. Para qualquer ângulo que ele medisse, ele podia calcular exatamente qual seria o novo comprimento de onda. E quando ele comparou os cálculos com os dados do laboratório, a correspondência era perfeita. Não tinha mais o que discutir. Naquela interação, a luz se comportava como uma partícula. Fim de papo.
De quebra, a equação ainda revelou um novo valor fundamental que hoje chamamos de comprimento de onda de Compton. Essa constante, que mistura a constante de Planck, a massa do elétron e a velocidade da luz, basicamente nos diz em que escala esse comportamento de partícula da luz se torna impossível de ignorar. O impacto dessa descoberta foi imediato, foi profundo. Não era só sobre explicar um experimento estranho, era sobre reescrever as regras fundamentais de como a luz e a matéria conversam entre si. Pois é, como essa citação resume bem, o efeito Compton foi uma das provas mais claras e diretas da natureza de partícula da luz. Depois do trabalho dele, a ideia dos fótons, esses pacotinhos de luz, ganhou uma força incrível. E essa cronologia mostra como tudo aconteceu rápido. Em 23, Compton publica o artigo. A ideia foi tão radical que cientistas gigantes como Bohr tentaram achar outra saída. Mas já em 25, um outro experimento provou que Compton estava certo, ponto por ponto. E claro, em 1927 veio o reconhecimento máximo, o Prémio Nobel. No fim das contas, o grande legado do efeito Compton foi cimentar uma das ideias mais malucas e mais importantes da mecânica quântica, a dualidade onda-partícula. A luz não é uma onda ou uma partícula. De algum jeito, ela é as duas coisas. O que a gente vê depende de como a gente faz a pergunta, de qual experimento a gente monta. E isso nos deixa com uma última pergunta, que abre um universo de possibilidades. Se a luz, que a gente sempre pensou que era uma onda, pode agir como partícula, será que o contrário também é verdade? Será que coisas que sempre vimos como partículas, como os elétrons, também podem de vez em quando agir como ondas? A resposta para essa pergunta, essa lançou as bases para toda a nossa compreensão do mundo quântico.